noite a todos. Que bacana estar aqui com vocês hoje, nessa noite de quinta-feira. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda. Eu sou a gerente de certificação do Departamento de Selo Vegano da Sociedade Vegetariana Brasileira. Fiquem à vontade para me chamar de Duda, de Maria, de Eduarda, de Maria Eduarda. E estou aqui como convidada hoje, né, a ser anfitriã desse evento, desse webinar, com uma pessoa tão especial, com a qual eu tenho uma grande admiração, e está aqui para dar uma grande aula para vocês também. Então, eu vou apresentá-la antes de passar a palavra. Mais uma vez, queria agradecê-los pela presença aqui com a gente. E falando de dois lembretes importantes, tá? Ao final do evento, o pessoal da equipe vai mandar para vocês uma pesquisa de satisfação, e respondendo a essa pesquisa, vocês ganharão um brinde especial. E um outro lembrete é que esse webinar também está sendo gravado, tá bom? Então, se alguém tiver algum problema com as gravações, por favor, entre em contato com o nosso departamento de eventos aqui, mandando as mensagens no privado para eles, tá bom? Pessoal, vou falar um pouquinho aqui desse currículo extenso, né, que a nossa convidada especial de hoje tem aqui, Marli Winkler. Marli, boa noite. Eu vou te apresentar, então, antes de, mais uma vez, passar a palavra para você. A Marli, para quem não conhece, é socióloga, tradutora e ativista. Ela fundou a SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira, lá em 2003, e liderou a organização até 2015, onde posteriormente se tornou a presidente honorária. Ela também criou o Sítio Veg, que é um espaço virtual consagrado ao vegetarianismo e a primeira página sobre vegetarianismo em língua portuguesa no mundo. E durante 11 anos ela foi coordenadora para a América Latina e Caribe da União Vegetariana Internacional, reconhecida internacionalmente, né, pela sigla em inglês IVU, e onde em 2011 ela foi eleita presidente, sendo a primeira latino-americana a assumir a presidência da instituição. A IVU, então, a União Vegetariana Internacional, reúne mais de 120 organizações vegetarianas do mundo todo, além de diversos apoiadores e colaboradores. A Marli também divulgou o veganismo em diversas ações e traduziu mais de 50 livros, entre os quais Libertação Animal, de Peter Singer. Ela é autora também dos livros Vegetarianismo, Elementos para uma Conversa sobre, que foi publicado em 1992 pela editora Rio 15, e Fundamentos do Vegetarianismo, que foi publicado em 2004 pela editora Expressão Cultura. E ela também preside diversos fóruns e congressos sobre o tema. Então, com certeza, é uma pessoa que tem muito para falar para a gente sobre o vegetarianismo, sobre o veganismo no Brasil, e contar e compartilhar um pouquinho com a gente de toda a sua trajetória profissional e ativista nesse movimento que é tão importante para o futuro que a gente quer ver e viver daqui para frente. Então, com a palavra, Marli, é uma honra tê-la hoje aqui com a gente, contando um pouquinho das suas experiências. Tá bom, Duda, obrigada aí pelo espaço, né, para compartilhar um pouco aí dessa história. O tempo é curto, né, a história é longa, então vamos tentar resumir o máximo possível, dar um panorama, vamos dizer assim, um resumo, mas vamos ver se a gente atiça o gostinho de vocês quererem saber mais e participar, né, também dessa história. Eu vou, para a gente seguir um roteiro assim melhor, eu vou compartilhar aqui com vocês um PowerPoint. Então, vamos ver. Só lembrando, pessoal, que qualquer dúvida ou questionamento que vocês tiverem, podem estar colocando as perguntas de vocês no chat, eu vou estar acompanhando, e ao final a gente vai poder abrir, então, para que essas perguntas sejam respondidas pela Marli após a sua apresentação, tá ok? Então, vamos lá. Bom, assim, eu vou falar sobre o vegetarianismo no Brasil, mas eu vou, assim, dar um pequeno panorama da história do vegetarianismo no mundo, porque muita gente, né, acha que vegetarianismo é uma coisa da moda. Bom, está na moda há
milhares de anos, literalmente, né? Então, assim, só para mostrar para vocês um país que, né, tem uma história longuíssima de vegetarianismo, como a Índia, lá no ano 273, né, antes de Cristo, ele nasceu, e ele é o rei Ashoka, né, da Índia, e na época desse rei, a Índia se tornou praticamente totalmente vegetariana, porque ele se converteu ao budismo e virou vegetariano. Então, eu até tinha, acho que... não, tá certo. Enfim, então, a gente vê, né, que outros, né, expoentes grandes né, das religiões, como Zoroastro, Mahavira, Buda, Ciro, lá né, do Irã, na verdade era Pérsia, né, eram todos, né, assim, simpáticos ou vegetarianos mesmo. No Japão, por exemplo, ó, também teve lá um dos imperadores, que né, também era vegetariano. Então, a gente vê que no Oriente é uma cultura assim milenar mesmo, e tem muito, quando a gente viaja pelo Oriente, a gente vê que tem muita opção vegetariana lá, ainda hoje, né? E era muito mais vegetariana, porque a comida no Oriente, ela era praticamente vegetariana, e a carne era um condimento. Mas, recentemente, só é que a carne ganhou mais expressão, né, na culinária oriental e também nas culinárias ali do Oriente Médio, e todas têm uma tradição muito forte de pratos vegetarianos. Na China também, olha, gente, a China, apesar de que, né, tem muita também, assim, a China tem uma história de fome, passaram muita fome, então eles tudo que era podia, né, virar comida, eles passaram a utilizar, né? Então, claro que eles comem todo tipo de comiam, né, e comem ainda todo tipo de animal e tal, mas eles também têm muita tradição de vegetarianismo. Aliás, a China é o lugar onde tem mais vegetariano no mundo. Por quê? Porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, então lá, se 1% da população for vegetariana, são 140 milhões de vegetarianos, entendeu? E lá tem muito vegetariano. Eu, por exemplo, eu fiquei num hotel lá que é uma cadeia de hotéis com restaurante veganos. Então, tem muita coisa na China que a gente desconhece. Bom, no Ocidente, o pai do vegetarianismo é o Pitágoras. A gente vai ver até que até que o termo fosse cunhado, em 1839, parece que foi a primeira vez que apareceu esse nome vegetarianismo. Até então, como é que as pessoas que não comiam carne eram chamadas? Pitagóricas. Então, por causa do Pitágoras, porque ele tinha uma comunidade lá na Magna Grécia, onde para você participar dessa comunidade você tinha que ser vegetariano. Bom, o Pitágoras todo mundo sabe, né? Ele é o grande matemático e assim por diante. Então, vou passar tudo rapidamente, porque, né, a gente não vai ter muito tempo. Aqui, por exemplo, há um quadro do Rubens, Pitágoras defendendo o vegetarianismo. Então, isso era muito presente, muito forte, né, essa tradição. Bom, na tradição cristã também, né, tem muitos livros escritos tal dizendo que Jesus era vegetariano. Ele vivia, né, numa comunidade. Ele era um nazareno, e ele vivia com os essênios e bionitas e tal, daquela época, que eram todos vegetarianos. E tem muitos santos vegetarianos, né? São Pedro, inclusive, era vegetariano, São João Crisóstomo, né? E assim por diante. Tem um livro aqui, ó, 150 santos vegetarianos. Então, não é uma coisa alheia também ao cristianismo desde sempre, né? Bom, então, como eu falei, esse termo foi cunhado em 1839, e a primeira sociedade vegetariana foi criada em 1847. Aqui nesse casarão, já visitei lá, é a sede da União Vegetariana Internacional também. Então, também no Ocidente, nós temos uma médica, foi a segunda médica inglesa, que ela foi estudar medicina para defender o vegetarianismo, e defendeu muito bem. Inclusive, na Inglaterra não era permitido que mulheres estudassem, e ela foi para a França para poder estudar, enfrentou várias dificuldades, mas ela
se formou em medicina, e aqui eu visitei, eu que tirei essas fotos na cidade dela, onde ela está até enterrada. Aqui foi a última cidade o último prédio onde ela morou, em Londres. E aqui o túmulo dela, né? Aqui tem um livro, Addresses and Essays on Vegetarianism, palestras e ensaios sobre vegetarianismo. Tem muita coisa escrita por ela. E ela era uma palestrante assim maravilhosa. Ela falava tão bem que os estudantes de teatro iam vê-la falar para ver uma pessoa falar bem. Não era nem para ver o que era o vegetarianismo, mas para ver uma pessoa, né, falar bem, porque ela falava muito bem. E ela falava para defender o vegetarianismo. Então, vocês imaginam, ela foi uma grande defensora do vegetarianismo. Ela escreveu essa tese, a tese do doutorado dela foi The Perfect Way in Diet, ou O Caminho Perfeito na Dieta, que é realmente, né, o vegetarianismo. Bom, em 1908 foi criada a União Vegetariana Internacional, né, esta que está ligada até ao início da Sociedade Vegetariana Brasileira. A gente vai ver um pouco mais adiante. Depois, a Sociedade Vegana, em 1944, já foi criada também. Olha aqui foi o primeiro congresso lá em Dresden, na Alemanha, em 1908, um punhado de pessoas. Assim era, né? Começou lá atrás e foi crescendo. E aqui nós fizemos o centenário, eu estava lá também, né? Na mesma cidade onde foi criada, em Dresden, na Alemanha. Já aqui com um auditório bem grande, milhares de pessoas. Então, realmente, o vegetarianismo, né, em um século, cresceu demais. Aqui, na América Latina, nós temos registro, né, por exemplo, de um congresso latino-americano, em 1972, né, organizado pela União Vegetariana Internacional, região Latinoamérica. E esse senhor aqui, que é o Herman Alberti, da Venezuela, eu estou em contato com ele já há vários anos. Então, tem um movimento, existia na Venezuela um movimento fortíssimo vegetariano. Inclusive, um grande autor lá, que eu não vou poder entrar nesses detalhes, né? Mas vou dando assim, manchetes para vocês, porque tem muita história. As pessoas, às vezes, acham que não tem história, mas tem muita história. Esse próprio congresso vegetariano latino-americano, depois, 2 anos depois, foi realizado na Colômbia, 2 anos depois no Chile, 2 anos depois no México e 2 anos depois em Brasília. Só que eu nunca encontrei nenhum registro aqui no Brasil que falasse desse congresso. Então, se alguém souber, por favor, me mande, porque esse registro existe lá nos autos nas atas e tal, da União Vegetariana Internacional. Por quê? Porque aqui as pessoas enviavam, né? Aqui está acontecendo isso, os relatórios, era muito importante isso. Bom, lá em 1887 foi fundada aqui no Paraguai, né, uma comunidade vegetariana, Nova Germânia, e a esposa dessa pessoa, né, o Bernard, que criou essa comunidade, ela era irmã do nosso filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que alguém deve conhecer aí, pelo menos de nome, né? São curiosidades. Imagine, né, em 1800 e pouco, criar uma comunidade vegetariana, né, no meio do mato, né? Bom, aqui no Brasil, né, já em 1893, o Machado de Assis, a gente não sabe se ele era vegetariano ou não, o que ele comia, mas ele escreveu, né, Carnívoros e Vegetarianos, escreveu um texto onde ele critica o hábito humano de consumir carne. Então, já lá, né, um autor muito, né, conhecido, consagrado, escreveu, em 1893, um texto já. Bom, em 1909, um ano depois da União Vegetariana Internacional ser criada, foi fundada em Portugal a revista O Vegetariano, por esse médico, o Dr. Amilcar de Souza, e essa revista, ela circulou por muitos anos, até 1935, e circulou simultaneamente em Portugal e no Brasil. Então, ela teve um papel muito forte aqui na criação,
né, se trocava informações, claro, as comunicações eram muito mais difíceis, era tudo né, por carta, etc. Mas nós temos registro. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, aqui ó, encadernado, ó, essa revista O Vegetariano, que ele fundou. Eu tenho todas as revistas do ano esse é 1914. E tem muitas e muitas e muitas, ó, Sociedade Vegetariana de Portugal, e assim por diante, tem muita coisa aqui. Tolstói, carne, falando sobre carne. Tem muita coisa bacana para pesquisar nessas revistas. E né, eu pretendo, o dia que eu tiver um tempinho, de ir compartilhando isso aqui com vocês. Eu tenho 2 volumes disso aqui, dessa revista, e mais várias revistas avulsas, né? Então, aqui circulava muita informação, e nós vamos ver, ó, né, aqui, bom, já mais ou menos falei, né? Então, lá em Portugal, ó, foi criada também, essa sociedade foi criada no Porto, na cidade do Porto. Eles criaram também uma cooperativa frutariana em Lisboa, um hotel frutivegetariano. A gente nem tem isso hoje em dia, né? Lá tinha em 1800 e pouco. Aliás, 1912, 1913 hotel. E assim por diante. Bom, a gente vai ver que muitos dos vegetarianos, eles eram naturistas. E o vegetarianismo era muito, muito buscado naquela época, seja por religião, seja por saúde. Então, basicamente, o naturismo, que é outro movimento vegetariano, era pela saúde, né? Então, eles sabiam que se você naturismo, você respeitasse o mais possível as leis da natureza, até eles tinham, né, colônias nudistas e tudo isso, você ia ter, e claro, ser vegetariano, você ia ter a melhor saúde possível. Olha aqui, ó. Então, essa revista que eu falei, você pode ver, ó, que existiam várias sociedades aqui no Brasil, Sociedade Renascença Naturista, São Paulo, Sociedade Vegetariana Eliezer Kamenetsky. Esse aqui, depois eu vou falar para vocês, ele tem um papel impressionante. Ele era um russo que foi para Portugal e teve um papel bem importante lá, assim, nesse movimento vegetariano, e era ator também, etc., e veio muitas vezes para o Brasil. Sociedade Vegetariana Brasileira, Rio de Janeiro, Sociedade Vegetariana da Bahia, Bahia, Sociedade Vegetariana da Paraíba, Paraíba, Sociedade Vegetariana do Ceará, Núcleo Naturista Maranhense, Núcleo Naturista do Recife, Núcleo Naturista Espinhense. Esse aqui já é em Portugal. Então, houve, né, lá no passado, um movimento forte, né, nesse sentido. Claro que nas condições da época, né? Aqui, ó, eu tirei uma página aqui dessas revistas que eu tenho. Órgão da Sociedade Vegetariana de Portugal, Porto, Sociedade Naturista Brasileira, Rio de Janeiro, Sociedade Vegetariana Rio-Grandense. Ou seja, ela circulava em ambos os países. E então criou, né, todo também um movimento aqui no Brasil também. Esse Eliezer Kamenetsky, ele fez inúmeras conferências aqui no Brasil e as salas lotavam, e ele era uma figura por si só, muito exótica, vamos dizer, mas falava muito bem também. E então, né, aconteceu tudo isso. Aqui, ó, de um livro que até eu tenho aqui também, dele, né, de poemas. E esse livro está autografado por ele e autografado pelo próprio Eliezer. E tem um prefácio, ó, aqui vocês não vão poder ver, mas está autografado por ele, né? E tem um prefácio do João Pessoa, porque eles eram, na época, eles eram lá contemporâneos. João Pessoa também era vegetariano. Bom, aqui houve uma outra tentativa, né, de fazer uma comunidade vegetariana lá no Pará, e tem né, uma descrição sobre isso, até está publicado lá no sítio vegetariano e tal. Olha aqui uma referência no jornal Correio do Povo, lá de Porto Alegre, né? Ó, aqui está falando, ó,
Após será oferecido aos sócios um jantar no qual serão servidos somente vegetais. Sociedade dos Vegetarianos. Em 1913, né? Então, aqui outros, né? Outros expoentes dessa época também. Esse que era um jornalista, né? Escreveu muito também sobre vegetarianismo. Aqui eu já tinha há muito tempo essa foto aqui, que era um médico lá de Buenos Aires fazendo uma palestra no Rio de Janeiro. Está escrito aqui, 20 argumentos em favor do vegetarianismo. O professor Juan Esteve Dulin, lendo sua magnífica conferência realizada ante um numeroso e selecto auditório no Salão da União de Empregados do Comércio, no dia de sob os auspícios da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, a gente sabe que em 1921 existia uma Sociedade Vegetariana Brasileira no Brasil. E esse Steven Dulin, eu conheci o filho e os netos dele lá em Buenos Aires, que segue a tradição do avô, são vegetarianos, participam do movimento vegetariano lá e tudo mais. Bom, houve também, durante todos esses anos, revistas e organizações, né? Uma das revistas é O Naturista, que foi fundada em 1934, e a sede era lá no Rio de Janeiro. Aqui a gente pode ver, edições da Sociedade Vegetariana Brasileira. Rua São Pedro, 71, restaurante vegetariano, Sociedade Vegetariana Brasileira. Presidente, capitão e tenente. No Exército tinha muita gente vegetariana naquela época. Então, são registros, né, da história. Aqui, Associação Paulista dos Amigos da Boa Saúde, fundada em 1954, o ano que eu nasci, e era uma sociedade vegetariana. Vegetarianos, vida mais longa e uma maior resistência às doenças. Aqui, vamos ver, presidente, professor José Caetano, papapá, vice-presidente, doutor Alberto Lira. Esse eu praticamente conheci, não cheguei a conhecer pessoalmente, mas tenho livros dele, e ele foi presidente da Sociedade Teosófica, onde a Sociedade Vegetariana tem a sua sede hoje em São Paulo, nas dependências da Sociedade Teosófica, né? A gente alugou a sala deles lá. Então, faz parte aqui da nossa história do vegetarianismo. Bom, aí, lá em 1899, houve uma colônia vegetariana que se chama Monte Verità, lá na Itália, ao lado do Lago Maggiore. Essa colônia vegetariana, ela, assim, vamos dizer, marcou época. Era uma sociedade naturista, anarquista, vegetariana, alternativa. Lá, assim, aqui começou o movimento hippie. As roupas eram largas, confortáveis, de algodão. Isadora Duncan visitou, assim como vários outros, né, conhecidos, Hermann Hesse, Mircea Eliade, Tolstói, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Paul Klee, muita gente, assim, famosa, Bertolt Brecht, etc., visitaram essa comunidade. E eles tinham uma arquitetura também própria, muitas inovações. E aí eu vou falar mais, porque essa Ida Hoffmann e o marido, eles depois, o que aconteceu? Se transferiram para o Brasil, essa comunidade. Aqui, para o meu estado, aqui pertinho, e tentaram fazer uma comunidade vegetariana aqui. Mas antes, eu vou mostrar para vocês que a Condessa Wachtmeister, autora desse livro, Practical Vegetarian Cookery, ela que iniciou essa comunidade lá no Monte Verità. Ela tentou criar também lá uma comunidade vegetariana, junto com outras pessoas, e depois passou para esse pessoal aqui da Ida Hoffmann e etc. E essa condessa, ela escreveu o primeiro livro de receitas vegetarianas da Califórnia. Eu acho que isso é um marco
bem interessante, porque a Califórnia hoje é a meca do vegetarianismo, né? E do veganismo. Então, eu falei isso para uma amiga minha, e ela ficou entusiasmada, ela reeditou esse livro, e eu escrevi uma introdução para esse livro. Então, esse livro está circulando hoje em dia. E a gente fez umas tabelas de substituição, porque o livro tem várias receitas veganas, mas é ovo lácteo. Então, a gente fez uma tabela de substituição para que o livro pudesse, né, as receitas pudessem ser feitas né, na versão vegana. Bom, aí aqui no Brasil, começa no mundo, aliás, né, também um movimento que se chama de socialismo utópico, baseado no Charles Fourier, que são os falancérios. O que são? Eles são precursores das ecovivas. Eles queriam criar cidades, inclusive tinha uma arquitetura própria. Eu não vou poder entrar muito em detalhe, porque senão daqui a pouco passou mas é muita coisa que tem em torno de todos esses assuntos. E aqui pertinho de onde eu moro, em Florianópolis, eles criaram um falancério do Saí, e que foi uma comunidade experimental, né, um falancério, em 1841. E foram colonos franceses que vieram para fazer isso aí. Então, em cima disso aí, é que aquele pessoal lá da Itália, do Monte Verità, vieram para cá e se instalaram nesse lugar que é São Francisco do Sul, aqui perto. Então, eles se instalaram ali. Também o Dom Pedro II, que doou as terras, o Dom Pedro II apoiou o projeto, e eles se instalaram ali. Mas sem a menor condição. Imagina intelectuais, artistas, dançarinos, ir para o meio do mato e pegar a enxada. Não deu certo. Porque o projeto era cultivar eles próprios, eles viverem, eles serem autossuficientes, viverem daquilo que plantam e compartilharem tudo, e assim por diante. E assim, teve várias experiências nessa aí, né? Mas não deu certo. Mas o que aconteceu? Várias coisas surgiram dali. Por exemplo, esse Dr. Muri, que era um alemão, que veio para ajudar nesses processos todos. Ele era um médico e ele não deu certo aqui, ele foi para o Brasil e fundou o Instituto Homeopático do Brasil. Ou seja, a homeopatia começou ali, dentro desse movimento. Outra coisa que iniciou por causa disso, de pessoas que estavam ligadas a esse projeto, foi a yoga no Brasil. A gente vai ver aqui na frente. Então, esse pessoal que vieram para Monte Cristo, em 1920, se estabeleceram aqui, né, a 30 quilômetros de Joinville e tal, e era uma comunidade vegetariana. Aí tinha uma sobrinha dela, a famosa Dona Emi, que muitos de nós conhecemos lá em Porto Alegre, porque ela era uma astróloga muito conhecida. E ela, inclusive, foi professora de astrologia de vários amigos meus que são astrólogos. Então, a Dona Emi era sobrinha dessa fundadora da comunidade, e ela casou, né? Casou com esse Albert Raymond Costet de Macheville, que era um místico vegetariano francês, e ele é que trouxe para o Brasil a yoga. Então, já vimos que, assim, nesse movimento que deu errado, entre aspas, veio a yoga, veio a homeopatia e assim por diante. Então, eu tenho contato também com filhos dela e com vários alunos dela, e é uma história que por si só merece ser contada. Bom, outra experiência em Penedo, teve, né, também uma família que veio para lá, o Toivo, e eles se estabeleceram lá em 1929 também, tentaram fazer essa comunidade, e existem relatos. Eu tenho um livro que conta essa história, outra experiência, né? Bom, assim, resumindo, né, o que assim, durante todo esse tempo aí, que ajudaram a promover o vegetarianismo no Brasil? A Igreja Adventista, por exemplo, ela, em 1898, ela veio para o Brasil. Sociedade Teosófica, todos que eu vou enumerar aqui,
eles, a maioria dos seus membros, ou eles promovem o vegetarianismo, e a maioria dos seus membros são vegetarianos. Então, naturismo, já falei, escolas de yoga, budismo, macrobiótica, movimento Hare Krishna, Brahma Kumaris, Straight Edge. E aí depois veio a internet, que foi a que mais nos ajudou a fazer o nosso movimento expandir e se tornar o que ele é hoje, e etc. Então, assim, ó, os adventistas vieram, né, para cá, já logo criaram, né, as suas igrejas. Tem o famoso, né, John Kellogg, os famosos sucrilhos Kellogg. Eles que criaram todos esses alimentos alternativos justamente porque eles pararam de comer carne e não tinha nada na época. Então, eles criaram vários alimentos. E a Igreja Adventista, até hoje, através da Superbom, é uma grande indústria de alimentos vegetarianos. Aqui é um patê que até tem um selo, tinha, né? Não sei, tinha o selo da Sociedade Vegetariana. Então, a primeira igreja também veio aqui, aqui perto também, no estado de Santa Catarina, e hoje são 2 milhões de membros, né, nessa igreja. Então, é um contingente expressivo de vegetarianos, de simpáticos, no mínimo simpáticos ao vegetarianismo. Eles têm uma revista, né, que circula até hoje, com uma tiragem de 90 mil exemplares mensais, sendo que 70% dessas revistas são assinaturas. Então, é uma revista bem estável, né, e que promove, ela foi se transformando, até eu acho que dentro assim, vamos dizer assim, da influência, né, da SVB, porque eles participavam muito das nossas feiras e tudo, e eles foram se transformando em veganos, né? Muitas receitas só veganas também, e as próprias pessoas. Bom, eles têm hospitais, colégios, foram precursores no leite de soja. Eles também foram os primeiros a abrirem restaurantes vegetarianos no Brasil. E eram restaurantes, eles que inventaram o restaurante Aquilo no Brasil. E eram restaurantes vegetarianos muito bons. Eles abriram em cada capital do Brasil um restaurante vegetariano muito bom. Eu conheci vários. E praticamente não existiam outros, né? Então, eles tiveram um papel importante na difusão, né, do vegetarianismo. A Sociedade Teosófica também, ela está presente há muitos anos no Brasil, e ela estimula, ó, desde 1919, estimula o vegetarianismo, sendo que muitos de seus membros e tal são vegetarianos e promovem o vegetarianismo, né? De um ponto de vista mundial, teve grandes expoentes do vegetarianismo da Sociedade Vegetariana, inclusive da União Vegetariana Internacional. Uma pessoa bem conhecida dentro da Sociedade Teosófica foi vice-presidente, era indiana, né? Vice-presidente da União Vegetariana Internacional por 31 anos. Então, tem bastante história do vegetarianismo. Bom, esse movimento que eu falei é o naturismo, é a busca pela saúde. Então, a gente sabe, quem vai buscar saúde seriamente vai ter que acabar no vegetarianismo, não tem escolha. Então, os naturistas são vegetarianos, né? E vieram muitos para o Brasil também, fugindo das ditaduras da Europa, se instalaram aqui. Eu conheci um velhinho, o Dom Francisco, no Rio, que tinha uma livraria maravilhosa até. Ele veio de bicicleta de Buenos Aires para o Rio de Janeiro. E aí lá se instalou, era um naturista, era um vegetariano. E assim vai, tem muita, muita história legal. Essa foi uma das famosas naturistas da época, lá no Rio de Janeiro, a famosa Luz del Fuego, que era uma mineira, de família tradicional mineira. Então, ela virou uma atriz de teatro, e só isso já era um escândalo, né, para a sociedade na época. E, além de tudo, ela era naturista. E os naturistas viviam, às vezes, né, nus na natureza. Ela foi viver numa ilha. E tinha, né, as cobras dela de estimação, olha aqui, ó. Então, é uma famosa naturista da época, entre as décadas de 40 e 50. A yoga, isso que eu falei, né? A primeira pessoa a trazer e ensinar a praticar yoga foi o Costé de Machiville, que casou depois lá com a dona Emi. Então, veio nesse movimento também.
Esse Caio Miranda foi a pessoa que escreveu o primeiro livro brasileiro sobre yoga e era aluno, né, do Sivananda, que era esse Costé de Machiville. Aqui tem o professor Hermógenes, né? Todos eram desse movimento aí, da yoga, e tem também, né, é forte o vegetarianismo dentro desse movimento. O budismo e o movimento Hare Krishna também, né, promovem o vegetarianismo. O Brahma Kumaris não, é mais recente, ó, chegou no Brasil em 79. O Brahma Kumaris, lá na Índia, por exemplo, eles têm a sede deles tem o maior restaurante de energia solar do mundo. E eles servem refeições vegetarianas para milhares de pessoas. E aqui no Brasil, eles também estão, sobretudo em São Paulo, tem uma sede e tudo. Mas tem várias sessões. E depois tem o movimento Straight Edge, que era de uma moçada aí que trouxe o veganismo, praticamente, né? Iniciou aqui no Brasil, e eles faziam um evento chamado A Verdurada, né? Que iniciou em 1996. Aí depois até... quando eu virei vegana, em 1995, lá na Califórnia até, eu voltei para o Rio e eu não conhecia nenhum vegetariano, nada, nenhum vegano, aliás. Eu já era vegetariana há mais de 10 anos, ovo-lacto, e virei vegana, não conhecia nenhum vegano, porque um ano antes eu não conhecia nem a palavra. Então, aí então eu vou começar. Comecei, ia na pizzaria, pedia pizza sem queijo, aí me olhava, poxa, essa aí veio direto de Marte, tira o melhor da pizza, mas... melhor a gente não acha mais, né? Enfim, aí um belo dia abri um jornal lá, Estadão, aí eu vejo, olha aqui, um pessoal falando em veganismo, era esse pessoal da Verdurada. E depois eu conheci essa moçada toda, e eles tiveram um papel bem legal na difusão, né, da disseminação do veganismo aqui no Brasil, porque os grupos de música que eles ouviam, a moçada no Brasil todo ouvia. E eles falavam nas músicas sobre isso, né? Sobre essa temática do veganismo, dos animais, papapá. Tanto assim, gente, que eu vou até contar um casinho aqui, deixa eu ver que horas são, se dá. Eu tava... eu acho que no ano... nem sei, mas assim, faz muito tempo, lá no interior do Espírito Santo. E aí eu estava praticando até uma aula de taekwondo e tinha um coleguinha ali, e aí eu perguntei, aonde será que eu posso comer alguma coisa? Aí fiquei escolhendo as palavras, né, para explicar para ele, assim, que não tenha nada de carne, que não tenha ovo. Aí ele disse, vegano? Eu disse, vegano. Tem aqui, tem ali. E ele sabia por causa das músicas, entendeu? Eu já estava lá no interior do Espírito Santo. Então, isso que é bacana da gente ver. A gente faz as coisas, mas as coisas vão criando perna e vão penetrando, né? E transformando as pessoas. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu entrei em contato aqui no Brasil que falava de veganismo. E, bom, nesse mesmo congresso lá, em San Diego, era um festival, não era um congresso, era um festival vegano, eu conheci a internet. Porque isso aí foi em 1996, né, gente? Faz bastante tempo. Aí eu digo, nossa, mas isso aqui é muito legal, eu vou tentar fazer isso aí, né? Quando eu voltar para casa, eu voltei, eu quero fazer um site, quero fazer uma lista de discussão, quero fazer tudo. E eu tentava fazer, pedia para um, pedia para outro, ninguém sabia, ninguém conseguia fazer. Eu morava no Rio, aí eu estudava lá na PUC, inclusive. Eu disse, eu vou fazer um curso de HTML. Fui lá fazer um curso de HTML e eu fiz daí o primeiro site. Eu fiz o primeiro site sobre vegetarianismo no Brasil, em português, né? E que depois eu descobri foi o primeiro no mundo. Não existia site sobre vegetarianismo em língua portuguesa ainda. E eu também criei, daí, nessa mesma época, as listas VEG Brasil e VEG Latina, porque eu já estava de olho na América Latina, porque eu já era
já logo fui virar coordenadora para a América Latina da União Vegetariana Internacional, que eu tinha ido no congresso um ano antes. Em 94 foi o meu primeiro congresso da União Vegetariana Internacional, lá que eu conheci a palavra vegana, eu nem sabia que existia, e um grupo de veganos que estava lá quebrando pau. Por quê? Porque tinha queijo, tinha uma tenda lá que vendia queijo. Aí eles quebrando pau, que é isso, não sei o quê. Aí eu pensei, nossa, mas eu acho que é exagero, porque nem mata o bicho. Foi o que eu pensei, né? Mas no final eu virei amiga desse grupinho. E aí eles me convidaram para ir nesse festival vegano no ano seguinte. Eu fui lá eu virei vegana. Aí eu vi por que a gente, né, deveria ser vegano. E voltei, né, bom, nesse congresso lá de 94, eu conheci Peter Singer, um monte de gente que depois eu vi que eram famosos já dentro do movimento e tal, né? Bom, então daí eu criei essas listas, Veg Brasil, Veg Latina, e aí o que aconteceu? Veg Brasil começou a aparecer gente de tudo que é lado, gente de Manaus, até de gente também de outras partes do mundo, mas que falavam português. Começou a entrar todo mundo ali. E todo mundo ali tinha um espírito de auxílio mútuo. Ai, e agora eu estou com tal problema, todo mundo ajudava. Não tinha polícia vegana ainda nessa época. E todo mundo abria o coração. Ah, eu estou comendo ovo, mas tá difícil. Ah, mas não sei o quê. Ah, papapá. Todo mundo se ajudava. Foi muito importante. Foi uma fase importantíssima aqui que preparou, né, as coisas para evoluírem, porque é assim, né? Você começa pequeno e vai expandindo, e vai melhorando, e vai aprimorando, e vai, né, ganhando experiência assim que as coisas acontecem. Então, tudo isso fez parte importantíssima desse movimento. Então, ó, em 2000 que eu virei a coordenadora, né, para a América Latina aqui da União Vegetariana Internacional, e em 2003, aí eu criei aqui em Florianópolis, com mais 6 pessoas, que eu fui de casa em casa e peguei a assinatura, a Sociedade Vegetariana Brasileira, que está aí hoje, né? Claro que já existia um grupo, na própria VEG Brasil já existia um grupo, né, já simpático e tudo. Eu já viajava bastante já. Antes mesmo de eu ir para esses eventos, porque em 92 eu escrevi um livrinho sobre vegetarianismo. E esse livrinho começou a circular também, as pessoas começaram, na época era caixa postal, gente. Nem telefone não era, porque o telefone era muito caro. Ninguém ligava interurbano, era caríssimo. Não existia celular, hein? Não existia. Então, era caixa postal. Eu recebia cartinhas de caixa postal. E o que você acha disso? Eu respondia todas. Aí eu fui obrigada a estudar para responder também, né? Aí que eu fiquei sabendo do Congresso Vegetariano Mundial, lá na Holanda. Eu vi disso aí num xerox de uma revista Vegetarian Times. Assim eram as coisas na época, não tinha. Não tinha literatura praticamente, não tinha nada quase. Não tinha site, não tinha vídeo, não tinha nada. Bom, aí criamos aqui a Sociedade Vegetariana Brasileira. Por quê? Porque aconteceu o seguinte, o congresso, que essa União Vegetariana Internacional organizava e organiza, às vezes a cada ano, às vezes a cada 2 anos, na época era a cada 2 anos, seria em Singapura, em 2004. E eu tinha ido em 2002 nesse congresso lá na Escócia. E eu apresentei, como coordenadora da América Latina, eu fui e apresentei um levantamento que eu fiz para fazer um congresso latino-americano. Apresentei para eles lá, todo mundo achou legal, tal. E aí, eu vim com essa ideia. E aí, o que aconteceu? Pandemia, gripe aviária, lá em Singapura. Aí teve que ser cancelado o congresso lá. E aí perguntaram, Marli, você não organizaria, então, um congresso aí no Brasil? Eu disse, olha, eu organizo. A única coisa que eu peço é que, se der prejuízo, vocês me ajudem a pagar a conta. Porque não tinha nada, gente, não tinha nada. Era praticamente nada. Aí eu trabalhei, e daí, como é que eu ia organizar o congresso? Os congressos eram organizados por um sócio
uma sociedade associada à União Vegetariana Internacional. Até então, só sociedades bem estruturadas, que tinham, né, um staff, pessoas para ajudar, organizar tudo o que faziam. Mas eles deram um tiro no escuro e apostaram em mim. E aí eu disse, bom, então eu vou criar a Sociedade Vegetariana para poder organizar esse evento em nome de uma sociedade. Eu não vou organizar o evento em nome da Marli, né? Então, aí que acelerou esse processo, porque eu já pensava em fazer, em organizar essa sociedade. Bom, então, aí a gente organizou aqui esse congresso em 2004, que foi assim, ó, foi um marco na história aqui do vegetarianismo no Brasil, porque foi um congresso muito grande, muito incrível, totalmente vegano, e veio gente, muita gente, assim, de nível, de peso para dar palestra, presidente da Sociedade Vegetariana do Reino Unido, presidente da Sociedade Vegana dos Estados Unidos, um monte de gente veio para cá e deu palestra. Então, e o que aconteceu? Todo esse povo que estava em contato pelas listas, que não tinha fotinho, não tinha nada, era só escrito, ninguém se via e nem se ouvia, vieram para cá e todo mundo se conheceu aqui. Então, foi uma coisa impressionante. E acendeu a chama dos ativistas, saiu daqui todo mundo louco, e muita gente virou vegana aqui nesse evento, e saiu por aí fazendo site, fazendo página, escrevendo livro, e tentando fazer alguma coisa, né, para expandir o veganismo. Então, foi um evento muito legal que aconteceu aqui. Já está quase no meu tempo, mas eu vou conseguir terminar. Aqui nesse congresso foi lançado o vídeo que ainda eu acho que circula por aí, mas ele foi um marco também. Foi o primeiro vídeo aqui, né, produzido no Brasil, A Carne é Fraca. Já estava começando muito, vamos dizer assim, timidamente, alguma coisa do exterior. Mas quando a gente mostrava, eles diziam, não, mas isso é lá fora, aqui é diferente. Aqui não faz isso com os animais. Então, a gente, né, com a Instituto Nina Rosa fez esse vídeo. Inclusive, ela veio aqui para Santa Catarina, eu ajudei ela a fazer, a gente foi para a serra aqui. Toda aquela parte dos frangos, dos pintinhos, dos porcos, tá, foi tudo feito aqui. Então, também ajudou demais o nosso movimento num tempo que não tinha praticamente nada, né? Nem literatura, nem vídeos, nem praticamente nada, estava tudo começando, né? Então, foi um material importantíssimo, né? A gente criou também, porque eu trabalhava concomitantemente com a América Latina, né? Que eu era coordenadora para a América Latina. Então, a gente criou também aqui a União Vegetariana Latino-Americana. Vieram vários países da América Latina, que isso é uma coisa bem difícil de a gente conseguir reunir, porque o Brasil é quase que separado da América Latina, né? A gente fala outra língua, e a gente está de costas, de certa maneira, para a América Latina. A gente está voltado para, né, para a Europa e para os Estados Unidos, culturalmente. Então, agora é que começa a ter, né, alguns movimentos, né, de criar laços entre o Brasil e os países latino-americanos. Então, isso, gente. Eu vou, né, porque é impossível, né, em uma hora, eu acho que até eu passei do ponto aqui, falar de tudo. Então, assim, ó, depois disso, né, que foi criada, nós chegamos aqui, ó, em 2010, chegamos que tem no Brasil, né, 15 milhões que se consideram vegetarianos. Em 2018 já são 14% da população, ou seja, já são 30 milhões. Você vê, né, em 8 anos praticamente dobrou. E 55% dos brasileiros consumiriam menos carne ou menos produtos, ou mais produtos veganos, se estivesse indicado na embalagem. São referências muito importantes para a gente ver que realmente, né, está penetrando a mensagem, né, na população, e o nosso trabalho está rendendo, como se diz, né? 9% dos brasileiros aqui
em 2010 se declaravam, e aqui já em 2018 já são 14. Então, também um crescimento expressivo. E agora, em 2021, né, 63% dos brasileiros gostariam de reduzir o consumo de carne. Isso aqui foi em 2017. E 46% deixa de comer carne pelo menos uma vez por semana. Aí está também, né, a nossa segunda sem carne, que começou lá em 2009, está aí há mais de 10 anos aí batalhando, está rendendo, né, como se diz. Então, gente, é isso que eu teria para apresentar hoje para vocês, porque realmente não tem como a gente ir muito além, né, porque tem muito assunto. É só uma, vamos dizer assim, um resumo da ópera. Marli, que aula, não? Quanta coisa bacana que a gente pôde escutar hoje de você. É de fato muita história. Até me identifiquei com algumas coisas. Não sabia que os irmãos Kellogg, por exemplo, eram vegetarianos. Sou super acompanho, né, o trabalho de outras astrólogas que foram percursoras da Dona Emi. Não sabia que ela era vegana. E é Viu só? muito legal saber disso. Vou ler alguns comentários aqui do pessoal, Tá bom. enfim, te parabenizando. Tá vendo a Vamos... Cidinha ali? Oi, Cidinha. A Cidinha me acompanha, ó, desde... Ó. Olha só, a Maria A Cidinha estava no Lombardo. Congresso de 2004, né, Cidinha? A Tá. Maria Lombardo também, foi isso que eu ia falar. Ela estava lá e ela disse que todos diziam, né, que foi um dos melhores congressos de todos os tempos. Falou que tem o seu livrinho sobre vegetarianismo. A Juliane Justina também queria esse livrinho. Não sei se ele está disponível para venda ou não, mas de uma forma Relíquia, geral. ó. Só tem o relíquia aqui, ó. É um livrinho bem fininho, mas ajudou bastante, viu? Ajudou bastante. Que legal, Marli. Enfim, a Adriana está falando aqui, que pena, você não pode continuar, querendo escutar um pouquinho mais sobre as suas experiências, sobre essa construção do vegetarianismo aqui no Brasil, né? Enfim, pessoal te parabenizando de fato por ter trazido esse conteúdo tão rico para a gente aqui. E é isso. Deixa eu ver se tem algum outro comentário antes da gente encerrar. A Adriana Gentili falou que é muito importante saber essa história no Brasil e no mundo. Muito importante essa educação. Tem gente aqui agradecendo que vai ficar disponível essa live, né? Esse webinar no YouTube. O pessoal aqui da nossa equipe de eventos, né, tá colocando aqui no chat, pessoal, que todos os webinários podem ser assistidos no link que estão deixando aqui no chat. Então, vocês podem copiar, já jogam aí no computador, anotem aí no bloco de notas de vocês. E eu queria, antes de encerrar, então, pedir para que ninguém saia, para a gente poder tirar uma foto e registrar esse momento aqui. Antes, caso alguém queira fazer mais alguma pergunta, escreve aqui no chat para a gente. Mais um recadinho que eu queria dar em relação à pesquisa, né, sobre os últimos dados que a Marli divulgou. Para quem não sabe, essa pesquisa está disponível no site da SBB, é só vocês entrarem lá no sbb.org.br e ir na abinha de notícias, ela vai estar lá como uma das últimas postadas. E eu acho que é isso. Todos. Queria pedir, então, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo. Desculpa, Marli, você quer falar alguma coisa? Sim, sim. Bom, eu quero também agradecer, né, a audiência aí. E qualquer coisa podem, né, se reportar a mim diretamente. E eu acho assim que a gente pode fazer, né, outras conversas dessa e focar mais assuntos, aprofundar certos assuntos e inclusive, né, já dá para contar um pouco da história da SVB também, porque a SVB já tem história. Eu só falei até o início da SBB, quando ela foi criada, mas tem muita história para contar, gente. Então, eu presidi essa organização durante 12 anos e ali muita coisa aconteceu. Então, também, né, eu acho que a gente pode continuar essa conversa e tanto aprofundar certos aspectos, como, né, contar outras partes também da história. É isso, pessoal. Uma boa noite, bom restinho de quinta aí para vocês, um bom final de semana. Se cuidem dentro do possível
E até mais, a gente se vê. Tchau, tchau. Bye, bye.